Bom dia, meus irmãos queridos, como estão? Espero que todos estejam bem. Pois bem, vamos começar Atos capítulo 11, com a defesa de Pedro, né? E alguns pontos aqui eu anotei que eu achei, assim, dentro desse texto, o Senhor me mostrou algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, Deus continua a sua obra de desjudaizar o evangelho, né? Assim, já tinha feito isso no coração de Pedro e agora através de Pedro, para abençoar a igreja ali em Jerusalém, né, com correção, de rota, de pensamento. A gente vê no capítulo anterior que a gente estudou, no versículo 34 a 36, que Jesus veio para ser Senhor de todos, em todas as nações, para com todos aqueles que o buscam, está no texto. E essa mentalidade ainda não estava tão aberta na igreja primitiva, né? E segunda coisa é que Pedro nem tinha subido direito a Jerusalém, né? Ainda estava lá com os irmãos em Cesareia, mas as notícias já tinham corrido para Jerusalém. E em tom de má notícia, né? Se a gente for observar bem, assim, o versículo 3, quando Pedro é interrogado pelos que eram da circuncisão, ele é interrogado de forma veemente. Ah, quer dizer que você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? O que é que a gente conclui disso, gente? O que é que a gente observa dentro desse texto? Eles tinham um verdadeiro zelo, um zelo real pelas coisas de Deus, mas infelizmente tinham uma visão limitada, eles tinham uma visão de gueto. Eles não compreendiam o propósito para o homem universal, para o homem de todos os lugares. Eles restringiam o agir de Deus ao seu círculo, né, ao seu umbigo, ao seu cinturão humano. E Deus queria ampliar essa visão da graça estendida a todos os povos. E ele começou fazendo essa obra na vida do Pedro. O Lucas, quando escreveu Atos aqui, foi bem específico, né, nessa questão. Então, assim, Pedro, ele foi bem claro, né, para eles, explicando, teve que explicar tudo de novo, né, como tudo aconteceu. Então, a gente observa que a partir dessa explicação, a partir desse testemunho, né, eles começaram a abrir os olhos, sabe? Eles começaram a enxergar, né, viram, né, que também o Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios e entenderam que o reino é realmente estendido a todas as nações. Sabe, gente, a visão, ela deve preceder o zelo. Zelo sem visão é legalismo. A gente tem que ter uma visão da graça de Deus estendida a todos os homens, para depois equilibrar com o zelo por Deus. Porque se a gente não tiver essa visão estendida, ou tiver apenas a visão sem o zelo, a gente vai pender para extremos. Então, para que haja equilíbrio nas nossas vidas, a gente tem que ter as duas coisas: visão da graça de Deus estendida a todos os povos, mas o zelo, né, o cuidado para não fugir daquilo que está escrito, daquilo que nos foi ensinado. Então, o desafio é se manter em equilíbrio diante dessas duas realidades, né? Olá, irmãos. Bom dia a todos. Saulinho, meu amigo, melhoras pra você, viu? Aqui tá chovendo pra caramba. Tô com comecinho de gripe também, mas vamos se cuidar aí pra ficar bom. E esse texto é bonito demais. Esse texto é muito lindo. É pura sabedoria de Deus. Versículo 1. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus.
quando Pedro subiu a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a lhe fazer uma exposição por ordem, dizendo, ele começa a explicar: não são poucas as vezes que a gente encontra oposição no reino, né? Dentro de nossos irmãos, que a gente vai encontrar opiniões diferentes, convicções diferentes, que a gente vai encontrar pontos de vista diferentes, ou mesmo doutrinas diferentes, né? Naquilo que não toca a questões centrais, e questões centrais é lá em Efésios 4, do 1 ao 5, somos todos irmãos, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só graça sobre todos, Deus que é por todos, está em todos, age por meio de todos. Excedendo isso aí, a gente tem que ser mais cuidadoso. E a questão aqui era uma questão que exigia cuidado, era uma questão central. Era uma questão que determinava a salvação das pessoas, o acesso à graça de Deus, o acesso ao Espírito Santo, o cumprimento de profecias de Jesus. Era uma questão extremamente importante para a igreja. E tinha ali uma posição, né? Pedro, há um dia atrás, pensava talvez muito parecido com esses irmãos que confrontavam ele. Hoje, devido ao momento que ele passou, né, a oportunidade que ele teve, que o Senhor prestigiou com essa experiência, ele já pensava diferente. E aí ele vai bater de frente, vai disputar nos argumentos, e contar história, e explicar, e persuadir os irmãos que aquilo que ele viveu era a realidade, era o que Jesus tinha prometido, era o que João tinha falado: virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E ele faz o relato todo, e os irmãos então caem em si. O que é que eu quero dizer? Olha, sempre pode haver compreensão, sempre pode haver entendimento entre os irmãos, entre a igreja. Não é porque alguém pensa diferente que tem que ficar cada um no seu canto para lá. Não, você siga com a sua vida, eu acredito assim, você é assim. Não. Os dois podem andar juntos naquilo que não toca questões centrais da fé, né? Doutrinas essenciais, negociáveis. E quando for o caso, como essa aqui que era uma importante, houve uma conversa, houve um esclarecimento, houve uma iluminação do Espírito Santo. E o Senhor trouxe o mesmo entendimento que trouxe a Pedro, trouxe a esses irmãos da circuncisão também. É preocupante a condição que eles estão, porque estamos no capítulo 11. E desde Atos 1, Jesus já tinha dado a instrução deles irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. E é óbvio que eles sabiam que em todo o mundo eles não iam encontrar judeus circuncisos. Muito pelo contrário. Jesus já tinha falado antes: pregai a toda criatura. E toda criatura, nem sempre eles vão encontrar judeus circuncidados. E só que agora no capítulo 11, eles ainda estão espantados pelo fato de Pedro ter entrado na casa de um incircunciso, de um gentio, e anunciar a palavra. Tudo tem um propósito, né, irmãos? Tudo tem um propósito diante do Senhor. Mas, diante de uma ordem tão clara, né, como aquela que Jesus deu, diante de exemplos tão claros como o Pentecostes, onde muitos gentios se arrependeram, e aqui no capítulo 11 eles ainda estão espantados de Pedro estar cumprindo o ID da forma como deve ser cumprido. Não é à toa que o Senhor teve que intervir, né? Não é à toa que o Senhor teve que trazer essas experiências pontuais, específicas, para conduzir a igreja por onde o Senhor queria que ela caminhasse, para onde o Senhor queria que ela andasse. Depois vem as perseguições e aí a igreja toma o rumo devido, né? Se espalha por toda a terra. Eu não sei se os irmãos foram vagarosos, não sei, não tenho propriedade para dizer isso. Se eles foram teimosos, se eles se acomodaram ali em Jerusalém. Mais de 3.000 irmãos para eles cuidarem, e se acomodaram por ali e por isso não saíram.
Eu sei que a ordem do Senhor é clara, e se a gente não sair, o Senhor vai dar um jeito de sair, vai fazer alguma coisa para que a vontade dele se cumpra. O mais interessado no crescimento da igreja não são os apóstolos, não são os líderes, não são os pastores. O mais interessado no crescimento da igreja é aquele que falou que a edificaria, os portões do inferno não resistiriam contra ela. O Senhor cuida da sua igreja, ele é zeloso pela sua noiva. De uma forma ou de outra, ele sempre intervém para o aumento, para o crescimento do seu reino. E mais um texto, desses que eu gosto muito, que exalta a soberania de Deus, que devolve a Deus uma autoridade que os estudos e as pregações humanistas roubaram. Fala-se muito lá em Malaquias, que as pessoas roubam a Deus nos dízimos e ofertas. Não, hoje as pessoas têm roubado a Deus na autoridade e na soberania, nas coisas concernentes à salvação. O irmão fala bem aqui com Pedro e diz, portanto, se Deus lhes deu, no versículo 17, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós. Puxa, é o Senhor quem dá. Ninguém compra o dom de Deus. Ninguém o conquista por esforço. Ninguém o alcança por mérito. É Deus quem dá. Seja Deus soberano. E no final do versículo 18, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Deus concedeu o arrependimento para a salvação. Deus concedeu a convicção que a vida dele estava cheia de problemas, uma vida distante do Senhor, uma vida independente de Deus, aquela vida do faço o que eu quero, que a gente fala tanto, para uma nova convicção, uma mudança completa na maneira de pensar. O pecado que lhe satisfazia não satisfaz mais, a carnalidade que lhe agradava não faz mais sentido, os desejos maus que ocupavam a sua mente hoje não ocupam mais, hoje ele ocupa a mente com as coisas do céu. Completa mudança de mente. Deus concedeu o arrependimento para a vida, para a confissão e para a salvação. Eu gosto muito desses textos, que atribui ao Senhor aquilo que o homem tem tentado roubar dele, o mérito da glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Lauzemar. É verdade, eu concordo contigo, mano. E concordo com a Bíblia também, porque isso que você falou é bíblico mesmo. O Senhor é interessado no crescimento da sua igreja. E Ele mesmo cuida para que tudo saia do jeito dele, perfeito. Ele quer que os seus propósitos se cumpram através da igreja e na igreja. Porque eu creio, irmãos, que para a gente alcançar um raio maior de pessoas, nós precisamos ser uma igreja segundo o padrão de Jesus. Uma igreja que compreende qual é a vontade de Deus, porque senão nós vamos ficar perdidos nas nossas próprias convicções. E eu quero mais e mais fundo na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa geração hoje. Porque eu creio também, irmãos, que o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, mas nós convivemos em culturas diferentes, irmãos? Temos culturas diferentes em cada época das eras, E nós precisamos estar ligados no que é que o Senhor tem para hoje, Como igreja, nessa geração, século 21. Eu sei que tem coisas mais centrais, Até como Lauzemar falou, vou até tomar só essa palavra. Ir de fazer discípulos, grande comissão. É verdade, viver a igreja, voltar a Atos dos Apóstolos, mas nós não podemos ignorar a cultura que a gente está inserido hoje, aquilo que a gente está vivendo hoje, nesse século, de que forma a gente vai alcançar as pessoas. É claro que é pelo poder de Deus, mas que o Senhor venha nos dando visão mesmo, de não excluir as pessoas que talvez são ditas diferentes, Irmãos, nós não podemos fazer isso, Nós temos que ter um coração amplo e deixar que todas as pessoas tenham acesso ao Senhor e não excluir ninguém. Aqueles que são vêm com convicções mais profundas, do mundo, com um intelectualismo muito enraizado e essa cultura mundana que é um pouco sutil até às vezes, também muito enraizada. A gente precisa amar essas pessoas, amar e não ignorá-las, porque o Senhor ama cada um deles,
e não desprezou. Então, se nós orarmos, se nós ensinarmos, se nós amarmos essas pessoas, elas vão conhecer o Senhor, porque Jesus não desistiu de nós, né? Tantas vezes também nós somos tão difíceis, né? Quantas vezes quando eu estava no mundo, tantas pessoas vão pro culto, mas e Jesus e não sei o quê, e quantas vezes eu disse não, e o Senhor não desistiu de mim. Então nós não podemos desistir desses que o Senhor tem nos dado nessa geração que tantas vezes são excluídos, né, dentro das igrejas. Nós temos que ter, irmãos, mesmo uma mentalidade de reino, uma mentalidade sarada, crendo que Jesus é o mais interessado na obra dele, vai nos guiar. Ele vai nos guiar ao seu propósito, porque ele é o pastor da igreja. Nós somos servos aqui que cuidamos das pessoas, mas nós somos mordomos. As pessoas são de Jesus, as ovelhas são de Jesus. Nós estamos aqui só cuidando delas e ainda mais dependendo dele, dependendo do poder de Deus, dependendo da sabedoria do Senhor. A igreja é dele. Nós precisamos ter um coração abrangente, que não abre mão de ninguém, e que ora e que crê e que vai até o fim, em nome de Jesus. Eu quero destacar esse versículo, o versículo 16 que fala, Pedro falando, né? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu queria meditar um pouco só sobre a importância do Espírito Santo, que eu creio que seja além de um dom. Ele não é apenas o dom de Deus, que confirma a nossa salvação, mas também o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que o nosso mestre falou. E isso é muito tremendo, né? Você veja assim, quando Deus fala conosco, quando Deus decide nos revelar a sua vontade, o que era certeza na nossa vida passa a se tornar convicção, e uma convicção verdadeira estabelecida nele. E não adianta, porque de uma maneira ou de outra, Deus tem um propósito, ele vai revelar a sua vontade. E a gente viu bem isso aqui nessa situação de Cornélio, desde o princípio, como toda essa situação se desencadeou, né? E para selar, para fechar, Paulo ainda declara essa palavra, que ele lembrou aquilo que Jesus tinha falado, que ele viria batizar com o Espírito Santo. Seria um batismo diferente do batismo de João. E eu estava meditando sobre isso aqui, né? E eu disse: Senhor, o teu Espírito Santo, ele é mais do que um dom. O teu Espírito, ele é o nosso ajudador também. Nós temos que dar graças a Deus pelo Espírito dele, porque o Espírito Santo do Senhor, ele confirma as suas promessas. Agora, promessas feitas na sua palavra. E ele não confirma só as suas promessas como a sua vontade. E ele nos faz lembrar daquilo que ele mesmo falou. E diante disso, sabe o que é que eu entendo? Nós temos que comer a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra do Senhor. Nós temos que ler a palavra do Senhor, ter uma compreensão abrangente sobre aquilo que Deus é, sobre o que Ele quer fazer na nossa vida e na sua igreja. E isso nós só conseguimos entender através da sua palavra. Não adianta, irmãos, a gente ficar lembrando das nossas experiências apenas e nos apegar a isso. Não adianta a gente ficar lembrando de sentimentos. Muitas vezes a gente chega até a lembrar de palavras de homens. E o nosso coração enganoso, nos fazendo lembrar dessas palavras, confundimos como palavra de Deus. Diante de um evangelho
tão deturpado que nós temos vivido, tão longe daquele que Cristo e seus apóstolos ensinaram. Diante de tudo isso, o que nós precisamos verdadeiramente é nos apegar a Deus através da sua palavra. Porque se ouvirmos uma voz que não for a do Espírito Santo falando conosco, o Senhor, através do seu Espírito, irá nos trazer discernimento. Porque Deus, irmãos, Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando Deus nos faz lembrar de algo, é porque Ele mesmo falou, então Ele se responsabiliza por isso que Ele falou. O meu coração se entristece, para não dizer outra palavra, Senhor, Tu sabes. Mas o meu coração se entristece quando eu escuto, essas inverdades, essas sujeiras que muitas vezes têm sido pregadas acerca do Evangelho. Um Evangelho falso, um Evangelho mentiroso, um Evangelho anátema, que chega a declarar que somos felizes, que temos Deus porque temos uma vida plena de felicidade neste mundo. Só há poder de Deus na nossa vida se nós formos felizes, se não nos faltar nada. Sabe, eu acredito que essa palavra não chega nem a ser medíocre, porque medíocre é uma coisa mediana. Eu acho que essa palavra realmente é uma conotação realmente tão rasteira, irmãos. Aí nesse momento, como é importante conhecermos a palavra, como é importante termos o dom do Espírito Santo do Senhor, que nos faz lembrar de tudo que o nosso Mestre ensinou. E se você for olhar para aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, se nós lembrarmos através do Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar de todas as coisas, nós vamos compreender quão mentirosas são essas palavras. Por isso que nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. E por isso que nós precisamos entender que quando o Espírito Santo nos faz lembrar de algo que procede do Pai, é algo que Ele mesmo falou. E o que Ele falou está estabelecido na palavra. Então nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. A novidade que o homem possa querer trazer sobre a igreja do Senhor nunca será suficiente. Nem conseguirá suprir a necessidade que só o Evangelho pode suprir. Eu quero ler esse versículo aqui em João, capítulo 14 e versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. É um texto que fala da promessa do Consolador, da promessa desse Espírito Santo que Pedro estava falando, desse dom tão precioso. Então, irmãos, eu quero fechar esse comentário dizendo a vocês que eu creio que quem fez lembrar a Pedro, diante daquela situação, das palavras do seu mestre, creio que foi o próprio Espírito Santo. E que nós precisamos conhecer profundamente a palavra do Senhor. E nós precisamos compreender que o seu Espírito Santo nos fará lembrar de tudo, irmãos, de tudo que Ele falou através da sua palavra. Que lindo Espírito Santo, né? Nos conduzindo sempre para a vontade do Senhor. Verdade, Anderson. O Senhor tem compromisso mesmo com a sua palavra. Se a gente quer buscar experiências com o Senhor, que seja de acordo com a palavra dele, o que passar disso não nos edifica. E como você falou, que o Espírito Santo nos coloca na rota do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em nós. E a Bíblia diz que o Espírito do homem conhece o Espírito que há nele, mas o Espírito do Senhor conhece a mente de Deus.
e Ele nos revela toda a verdade do Senhor. E até tomei para mim isso, né? Porque tantas vezes a gente conhece a palavra, mas está indo numa direção que não é aquela que Deus nos dá, né? Naquela que a gente sabe que está certo. E distraído, levado pelas opiniões até de outras pessoas também, a gente acaba indo para um caminho que não é aquele perfeito do Senhor. E vem o Espírito Santo. Filha, não é por aí. Olha o que está escrito na palavra. E quando a gente não entende na palavra, Ele nos revela de maneira sobrenatural, como revelou a Pedro. Ai, gente, tô amando. Maravilhoso aprender com vocês. Que comentário precioso esse, Wanza. Maravilhoso mesmo, minha irmã. Deus te abençoe poderosamente. Saulinho, meu bem, Deus te abençoe poderosamente. Lauzemar também. Deus abençoe vocês. Estou aprendendo demais para o meu crescimento. Aleluia, amo vocês. Eu queria comentar duas coisinhas em cima do que a Wanza falou. Na verdade, não comentar, né? Eu queria relembrar uma coisa que ela mesma disse em texto passado. Acho que foi lá no outro grupo. Que às vezes a gente diz assim, poxa, mas temos tanto da palavra, nós conhecemos tanto a palavra, a igreja está saturada da palavra de Deus. O que nos falta é prática, o que nos falta é sair. Isso parece uma verdade, né? Parece uma declaração muito corajosa. E na verdade é bem intencionada, mas não é a verdade. A igreja não está saturada da palavra de Deus, muito pelo contrário. A igreja não conhece muito da palavra de Deus, muito pelo contrário. A igreja não tem um interesse forte em conhecer, estudar e meditar na palavra de Deus, muito pelo contrário. Você faz um encontro de estudo e meditação na palavra de Deus, a adesão é pequena. Você marca um encontro só para meditar sobre as Escrituras, a adesão é pequena. Tira o louvor, tira o movimento, tira a agitação, tira o que é popular, fica só com o que é essencial com a palavra. A adesão é pequena. E eu não acho que é porque as pessoas não amam a palavra de Deus, não. Eu acho que é porque a gente não dá ênfase e o valor devido do púlpito para baixo. É enfatizado demais todo tipo de experiência. E aqui eu não falo só as experiências positivas, que a gente vê reflexo na palavra, mas as negativas também, em detrimento da palavra, em detrimento de conhecer e viver a palavra. Porque se o Espírito Santo ajuda a lembrar aquilo que Jesus ensinou, ele não vai lembrar nada mais do que isso. Ele não vai trazer a iluminação do que o pregador ensinou dele mesmo, o que ele passou. E se alguém lembrar só disso, não é o que o Espírito Santo foi enviado para fazer, né? Então conhecemos, eu acredito, pouco da palavra. Se conhecêssemos mais, viveríamos mais. Ou viveríamos menos de tantas coisas que a gente se habilita a fazer. Como até o Rick Warren diz, nossa agenda é cheia de atividades, e se a gente for enxugar e ficar somente com a atividade que realmente tem o reino como centralidade, a gente faz o que é mais importante e a gente se torna mais eficaz. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu fiz até um comentário no Face, compartilhei uma postagem, que a pessoa dizia assim: o papel do pregador não é encher a igreja de pessoas, mas sim encher a igreja da verdade de Deus, encher o púlpito da pregação da palavra. E que vai encher a igreja de pessoas é Deus. Aí eu acrescentei: aí às vezes o pregador não faz a sua parte e quer que Deus encha a igreja de pessoas para ouvir qualquer tipo de coisa, para ouvir lorota, para escutar piada gospel, para escutar a cultura desse mundo dentro da igreja. O nosso papel como irmãos, como ministros da palavra, como ensinadores, é encher a igreja da verdade,
é encher a mente e o coração dos irmãos de verdadeiro conhecimento da verdade. E Deus se encarrega de encher a igreja de pessoas. Segundo lá em Atos 2, né? Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam se salvando. Como foi aí o papel de Pedro. Era chegar lá e proclamar o evangelho. Ele proclamou do começo ao fim, do que foi profetizado pelos profetas até a ressurreição de Cristo. E Deus é quem se encarrega de trazer a iluminação do Espírito Santo. Amém? Muito bom todos aí. Camila, Saulinho, Anza. Demais esse aprendizado. Bom dia a todos. Ok, vamos lá, vamos meditar. A gente está em Atos 11. O texto que a gente está lendo agora é lindo. É um texto que eu gosto muito. Quando os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez. Vamos lá, por partes. Primeiro, existe a perseguição que arrasta os cristãos de Jerusalém para Chipre, né, Cirene, a Fenícia, né, lá, e Antioquia. E, na verdade, olha o que acontece. Alguns irmãos dessas cidades de Chipre e Cirene, eles vão para Antioquia e começam a anunciar o evangelho do reino, não apenas para judeus, como estava acontecendo, por exemplo, na Fenícia e em Chipre, né? Lá, os judeus estavam anunciando o evangelho apenas a judeus. Então, eles não apesar de estarem em lugares de gentios, mas procuravam os judeus para anunciarem aos judeus. O que, obviamente, restringiu o crescimento da igreja. Ok? Mas alguns, eu acho que pensando de uma forma mais ampla, não sei, chegaram lá em Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. É o que a gente vê no texto. Então, o evangelho se expande. Muitos se convertem, as notícias vão se espalhando, as pessoas vão chegando, os gentios vão se aglomerando, a multidão vai crescendo. E, consequentemente, a notícia vai se espalhando até chegar em Jerusalém, onde os irmãos ficam impressionados ao ponto de mandarem Barnabé até Antioquia verificar o estado das coisas. Bem, o que é que a gente aprende aqui, gente? Alguns lá, quando a gente compara o que aconteceu em Antioquia com o que aconteceu lá na Fenícia e Chipre, né? Fenícia e Chipre não se desenvolveu tanto quanto em Antioquia. O que é que chama a atenção da gente? Quando a gente se limita a um certo perfil, entre aspas, ou local, ou a gente nutre algum tipo de preconceito com algum grupo social, a gente acaba fechando as portas do reino àquele grupo, por causa dos nossos próprios padrões, entre aspas. São mais padrões culturais do que qualquer outra coisa. A gente fecha as portas e essas pessoas acabam sendo prejudicadas, porque não recebem a proclamação. Quantos, durante tantas épocas da igreja, foram colocados à margem do evangelho, né, da proclamação do evangelho do reino, por causa de questões religiosas, sociais, questões financeiras, enfim, tantas questões, né, de raça, de cor de pele. Quantas, eu vejo relatos de igrejas norte-americanas que fechavam as portas a grupos étnicos diferentes. Só se você não era branco, você não entrava. Ou se você não era negro, você não entrava. Preconceitos, né? E esses preconceitos se estendem a outros grupos, como ciganos. A gente vê punks, tatuados, roqueiros, milionários, meninos de rua, políticos. A gente levanta, a gente imagina uma coisa e aí a gente acaba não abrindo muito espaço para que essas pessoas, a gente imagina que elas jamais vão receber. Mas, gente, o homem está aflito à procura do evangelho, interiormente desesperado,
procurando a mensagem da salvação, só que ele não sabe. Como eles saberão se não há quem pregue, quem anuncie? E como receberão esse anúncio se não formos enviados essas pessoas? Se a gente não topar estar nessas circunstâncias, sabe, gente? Eu estou trabalhando com um grupo muito interessante lá no Pereiro, um grupo de pessoas que estão no assentamento sem terra. E como eu tenho aprendido com eles, né? Como eu tenho visto a sede dessas pessoas. Sabe, a gente não pode fechar as portas, né, a nenhum grupo, gente. Por mais diferente que esse grupo seja de nós, eles estão aflitos, estão à procura de Deus. Então, nós temos a tendência de ver em primeira instância o fator social. Se a gente combina ou não com aquele grupo, né, para ter que falar. E esse fator social, às vezes, acaba sendo determinante na proclamação. Isso é muito triste. Para a igreja primitiva, aqueles ali que chegaram em Antioquia, esse não era um fator determinante. O fator social não era. Os judeus que chegaram ali proclamaram para gentios. Era outro grupo. E Jesus também via dessa forma. Gente, o fator humanidade para Cristo é o mais importante. O evangelho para todo homem, em todo lugar, povo ou circunstância. As pessoas estão sedentas, as pessoas querem o evangelho, né? E assim, queridos, a gente quando olha para a vida do Barnabé, a gente se alegra de ver um homem tão cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi enviado lá para Antioquia. Barnabé era judeu e foi enviado para Antioquia para ver, né, como a coisa estava se desenvolvendo lá. E quando chegou lá, que ele viu a graça de Deus, a Bíblia diz que ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele não se entristeceu, ele não veio para criticar, não veio para apontar as diferenças. Ele se alegrou. Porque ele era um homem bom, a Bíblia diz, versículo 24, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Sabe, gente, onde tem um Barnabé, isso a gente aprendeu com Abe, né, naquela mensagem, o fator Barnabé, onde tem um Barnabé, muita gente se achega, né? E Deus quer levantar muitos Barnabés, pessoas boas, cheias do Espírito Santo e de fé. Quando olham para as pessoas, não olham as circunstâncias, não olham o fator social em primeira instância, não olham as dificuldades, ou as fraquezas ou os pecados. Elas são cheias de fé para ver o que Deus pode fazer através dessas pessoas, sabe, gente? E quando tem pessoas, pastores, líderes, homens de Deus, cheios desse espírito de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de bondade, gente, as pessoas querem estar junto. O grupo começou a crescer. Eu imagino que ali com Barnabé e Saulo, né? Pois bem, Barnabé foi atrás de Saulo. É bom lembrar isso no versículo 25 e 26. Ele partiu para Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou ele para Antioquia. É muito interessante a abordagem do Abe Huber sobre esse assunto. Eu não vou me detalhar muito nesse assunto do Saulo, que é muito interessante, se vocês quiserem abordar. Mas eu quero chamar a atenção do Barnabé, né? Que sentiu interesse pelo Saulo para trazê-lo de volta, resgatá-lo à comunidade, né, e crescerem juntos ali, ensinando aquela numerosa multidão de pessoas que estavam chegando, né, naquela cidade de Antioquia. Eu acho que lindo esse movimento do Espírito em Antioquia, os discípulos sendo chamados pela primeira vez de cristãos. Amém, gente? Então, vamos abrir nosso coração para proclamar o Evangelho sem preconceitos, o Evangelho para o homem. Jesus não veio trazer uma religião, relembrando, ele veio trazer ele mesmo. Jesus veio restaurar o relacionamento do homem caído com Deus. E onde estiver um homem caído, é para lá que Jesus tem que ir, sabe, gente? Os homens estão aflitos à procura de Deus. Os homens estão angustiados. E o Evangelho tem que ser levado a esses aflitos. Amém? Glória a Deus. Eu lembrei agora de uma canção, a canção do Daniel Souza, muito linda, Trabalhadores, que diz: somos teus pés andando em toda parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos os teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. É isso que nós somos, gente.
Nós somos o corpo de Cristo, a extensão de Cristo na terra. Cristo se move na terra através de nós, a sua igreja. E obviamente isso não tem nada a ver com religião ou denominação, né? A sua igreja, aqueles comprados pelo seu sangue, aqueles que são discípulos de verdade, que querem viver e praticar, crendo e praticando aquilo que ouvem da parte de Jesus. Tem uma mensagem muito linda também que eu vou recomendar para os irmãos depois, quando vocês quiserem assistir, uma mensagem bem edificante, né? Eu gosto muito do pastor Ricardo Agreste, e tem uma mensagem dele na internet, uma igreja relevante para o novo tempo, né? Para o nosso tempo, não sei se é assim, né? Acho que é para o nosso tempo, é para o novo tempo, não sei. Uma igreja relevante, né? Ele fala na mensagem que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Na verdade, gente, se a igreja não tiver esse caráter missional, ela não está sendo igreja. Realmente não está obedecendo o ápice do mandamento do Senhor ali na grande comissão de fazer discípulos. Ela está vivendo de forma a paralisar o seu crescimento. Gente, uma máquina não cresce. Um corpo, um organismo cresce. E a igreja é um organismo, entendeu? Não uma máquina. E a gente precisa, se a gente quiser ter essa postura de Antioquia, a gente precisa parar, dessa mentalidade de pular, vamos pregar apenas para crentes, de grupinho em grupinho, de igreja em igreja. Gente, se a gente não for ousado e pedir a Deus graça, como Barnabé, e ir para os de fora e ser igreja, especialmente para os de fora, a gente vai ficar limitado no nosso crescimento. Deus quer que a gente rompa com isso e ame os perdidos. É uma questão de amor. É uma questão de amor por quem está morrendo, por quem está aflito, desesperado. A gente fica muito nos nossos círculos, como gostei muito que o Lausemar falou anteriormente. Pensamos que somos cheios da palavra, mas na verdade nos falta a palavra, porque se a gente lê essas coisas e entender realmente, eu estava orando esses dias e pedindo: Senhor, me dê amor pela tua palavra, ao ponto de não só ler, não só conhecer, mas que esse amor me santifique, me leve a um proceder diferenciado, gente. É isso que a gente precisa, A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos, vamos praticar. Aquele que ouve e pratica. É possível a gente ouvir e não praticar. Então, vamos praticar a palavra de Deus. Vamos levar essas coisas além, para quem realmente está precisando. Uma coisa que eu vejo que traz alegria para uma igreja, Eu já compartilhei isso numa reunião de discipuladores. Eu já falei. Gente, a esterilidade dentro de uma família é algo muito triste. Quando um pai ou uma mãe não conseguem gerar filhos. Aquele casal fica ali. Eu assisti um filme muito bom sobre isso. Acho que não sei se foi Uma Longa Jornada. Um casal que era estéril, Enfim, é muito triste, gente. E sabe como é bom quando uma família começa a gerar filhos e levar à frente o seu legado. Uma coisa que alegra o coração de Deus e também alegra muito a igreja é a proclamação, é levar Jesus aos perdidos, é ver gente se convertendo, gente chegando, pessoas, sendo impactadas. Eu vejo a vida de Camila, Ela é uma bênção, minha noiva. Ela se alegra muito, eu vejo a alegria que tem no coração dela. Se alegra muito de ver o que Deus está fazendo ali em Garanhuns. E é lindo, gente, o que Deus está fazendo naquela cidade. Gente sendo salva, pessoas sendo libertas. Não só no CCA, como em outras igrejas também. Deus levantando pessoas com muita graça para proclamar, e gente sendo salva, pessoas que estavam perdidas, gente, desesperadas, começam a buscar o Senhor. Gente, é alegria quando a gente sai do nosso gueto e começa a olhar para o homem,
sabe, para o ser humano. E a gente começa a ver além das barreiras que nos impõem. Ah, gente, como é bom. Nós geramos filhos onde a gente nem imagina. Nós geramos filhos. E se tem uma coisa que alegra a igreja, é a frutificação. É dar a luz a muitos filhos do Senhor. Quanto mais se alegra a igreja, quanto mais o coração do Pai, hein, gente? Então vamos lá. Amém? Bom dia, irmãos. Queria falar uma coisa a respeito do texto. Os irmãos estavam em Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império Romano na época. Terceira maior metrópole. Só perdia para Roma, capital do Império, e Alexandria, capital do Império no Ocidente. Em terceiro lugar vinha Antioquia. Tinha as escolas romanas, as academias gregas, dos filósofos e poetas. Tinha os templos, tinha tudo que uma grande metrópole romana do Império na época tinha. E naquela cidade, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O texto não diz, mas alguns relatos históricos, alguns historiadores da época dos primeiros irmãos, como por exemplo Eusébio de Cesareia, cita que os irmãos eram chamados cristãos de maneira pejorativa. Os romanos que desenvolveram as primeiras leis políticas eram muito partidários. A mesma expressão é usada, Paulo cita lá em Coríntios capítulo 3, quando fala eu de Cristo, eu de Apolo, criticando, né, o posicionamento dos irmãos do partidarismo. É a mesma expressão que é usada em relação a chamar os irmãos de cristãos, do partido de Cristo, de maneira pejorativa, né, uma linguagem de má fé, como se fosse algo de má índole. Dizer eles são cristãos, são da parte do crucificado, da parte do maldito, da parte daquele que se dizia rei dos judeus, com essa linguagem, com essa intenção. Com o passar dos tempos, os próprios cristãos aderiram a essa linguagem sobre eles mesmos e passaram a se dizer cristãos. E aí ficou. Isso são relatos históricos, né, a respeito do termo, começando aí em Antioquia, quando eles foram chamados cristãos pela primeira vez, mas de maneira pejorativa. Com o tempo, se tornou um símbolo, né, de nossa fé. E o livro é História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. Quem puder encontrar, é muito raro, é muito difícil de encontrar. É muito bom. Boa noite, meus amados irmãos. Voltei para Lajeado, estou muito feliz. Estou aqui com o meu amado William, que eu vou colocar aqui no grupo também, né, que está disposto a participar da Edifizap. Estou feliz, né, com o tempo que tive aí em Jaboatão e lá em Natal também. Eita, tempo bom. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Então vamos voltar a meditar, né? Aqui no texto, vamos voltar dos parênteses e meditar no texto bíblico. A gente está em Atos capítulo 11 e agora a gente vê a profecia da fome, né? Que foi... Eu quero ler com vocês e comentar o que eu estava meditando aqui nesse texto. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, né? E levando-se um deles de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Eu andei pesquisando. Ágabo era provavelmente um dos 70 discípulos, né? Nos escritos antigos, não bíblicos, mas antigos, fala-se que Ágabo ele estava incluído no grupo dos 70, aqueles 70 discípulos fora os 12, certo? De Jesus. E ele tinha esse dom profético, né? Ele tinha essa percepção espiritual e dava a entender pelo Espírito. Sabe, gente, nós somos seres espirituais e algumas pessoas, né, quando o Espírito Santo começa a derramar dons sobre as pessoas, alguns têm dons de revelação, outros têm dons de língua, outros têm dons disso, daquilo outro, de conhecimento. Algumas pessoas têm uma certa habilidade espiritual com relação a tempos e a épocas e a situações. Isso é um fato, a gente observa isso na história da igreja, como também nos tempos de hoje. Vou dar um exemplo. A minha mãe, Dona Elisama, quando ela sonha, eu fico logo preocupado, porque ela tem sonhos e os sonhos que ela tem geralmente vem cheio de símbolos e dá pra gente entender. E incrível, os sonhos dela geralmente se cumprem, se realizam.
né? E a gente já fica numa expectativa quando ela sonha. A gente já tá, sempre lá em casa era assim, eu sonhava, nada acontecia, pai sonhava, nada acontecia, mas mãe sonhava, todo mundo sentava para ouvir o sonho, era um negócio engraçado, né? Então assim, Ágabo, pelo Espírito e com a percepção espiritual que havia nele, ele dava a entender para a igreja, gente, vai ter fome, vai vir uma grande fome por aí, e essa fome veio, assolou o mundo, especialmente o pessoal da Judéia ali, né? E é interessante o que acontece a partir do versículo 29. Os discípulos resolveram... Os discípulos de onde? Tchan, 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 tchan. Os discípulos de Antioquia. Por que eu vibrei aqui? Porque a gente está meditando em Atos 11 e observa que os discípulos de Antioquia eram, em sua grande maioria, gentios. Gentios. Os gentios se mobilizaram para ajudar quem, gente? Os judeus lá da Judéia, de Jerusalém, né? E levantaram ofertas, levantaram cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Gente, que coisa linda! Sabe o que eu fico pensando? Será que se fosse o inverso, vamos supor, será que se a fome tivesse realmente assolando os de Antioquia, e como o versículo diz que a fome estava assolando todo mundo, né? Talvez estivesse também. Mas será que fosse o inverso? Os discípulos legalistas da Judéia teriam essa disposição de se mobilizarem para, conforme suas posses ou suas necessidades, ajudarem os irmãos, né, lá de Antioquia? Será que haveria essa mobilização? Sabe, gente, me chama a atenção isso, né? Aqueles irmãos que havia até um certo preconceito sobre eles, que houve até certa resistência, né? A gente vê também que houve, né, um certo, em alguns momentos, um certo desdém com relação a esses irmãos, porque a gente vê na leitura de Gálatas que Paulo repreende lá em Jerusalém alguns irmãos que queriam se entremeter na liberdade desses irmãos gentios para forçá-los a se circuncidar. E Paulo diz que eles espreitavam a liberdade desses irmãos para que eles andassem segundo a lei. Eu fico pensando, será que esses irmãos teriam essa mesma disposição de ajudar aqueles gentios de Antioquia? Sem julgar, tá, gente? Mas isso é uma questão a se pensar, né? Eu fico lendo, eu fico vendo. Sabe aquelas pegadinhas do teste de ver quem ajuda quem? Exemplo, o cara tá passando pelo meio da rua, aí para diante de um cara que tá comendo uma pizza e diz: cara, eu tô com fome, me ajuda aí. O cara olha assim, diz: vai-te embora, sai daqui. Aí para perto de outro e diz: me ajuda com alguma coisa, eu preciso comer alguma coisa, estou com fome. Vai-te embora, sai daqui. Aí chega perto de um mendigo que acabou de receber uma pizza, uma fatia de pizza, e diz: por favor, você pode dividir comigo isso aí? O mendigo vai lá e divide a pizza. Eu já vi isso repetidas vezes em várias pegadinhas sociais dessas aí que são realizadas, tanto as brasileiras como as internacionais. Isso me chama a atenção. Aqueles irmãos lá, que são muitas vezes desprezados, aqueles que são muitas vezes negligenciados, ou esquecidos, ou pobres, às vezes são os que mais ajudam, os que mais cooperam, os que mais se envolvem, os que mais pensam nos outros, sabe, gente? Eu vejo assim, coisa linda, né? O mover de Deus ali em Antioquia. E isso com certeza foi usado pelo Espírito Santo para quebrantar o coração daqueles irmãos lá da Judéia. Eu tenho certeza, para mostrar para eles como o amor de Deus estava se expandindo no coração daqueles irmãos. Eu tenho certeza. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha assim. Quantas vezes Deus usa alguém que você menos esperou, que você jamais dizia:
Não, essa pessoa jamais vai pensar em mim, jamais vai me ajudar, jamais. E de repente, numa situação de crise difícil, aquelas pessoas com quem você contava não te ajudam. E aquela pessoa que você jamais pensou é que se coloca do seu lado para te ajudar, sabe? Eu quero deixar isso para a meditação de vocês. O exemplo lindo da igreja de Antioquia, né, dando, além das suas posses, porque eu também creio que eles estavam em dificuldades, para ajudar seus irmãos judeus. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite. Paz, irmãos. Meu bem, tremenda essa percepção. Sabe o que me fez lembrar também? Eu concordo contigo, porque esses irmãos aí que, como você falou, né, sofreram um certo desdém. Eu concordo com isso. Por causa dessa mentalidade antiga dos judeus, né? E sabe o que isso me lembra, gente? Às vezes, quando Deus derrama um mover novo na igreja, quando Deus quer mudar a mentalidade da igreja, os cristãos antigos, os antigos convertidos, são os que mais dão trabalho, né? Para que a percepção, para que eles percebam o novo de Deus. Os novos convertidos, eles chegam empolgados, eles querem ajudar, eles querem viver, eles querem servir, eles querem buscar. E os antigos ficam assim, não sei se é isso. Não sei se é isso que Deus tem. Mas na Bíblia não diz isso. Mas assim não é assim. E o Espírito Santo quer fazer algo novo e as pessoas mais antigas que se esperavam, né? Que os irmãos que conhecem mais a palavra, que têm as promessas de Deus, que conhecem o Senhor, eles são os que mais resistem ao novo de Deus. Achei interessante isso, percebi isso e quis comentar com vocês. Queria que vocês comentassem também sobre essas questões. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu primeiramente quero louvar a Deus assim pela vida de vocês, né? Que tem contribuído para o meu crescimento. Eu tenho crescido muito, irmãos, com esses estudos. Tenho aprendido demais e eu espero em Deus que a gente continue, né? Para que a gente possa continuar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu fico já na expectativa durante o dia que solte logo um texto para a gente estar discutindo e estar se edificando mutuamente. Já fico naquela ansiedade. Estudar a palavra é maravilhoso. Nós somos edificados e, meu Deus, o caráter de Cristo realmente é evidenciado na nossa vida. O conhecimento nos leva à prática, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu escutando o áudio, né, de Saulinho acerca desse texto, e me veio à memória um outro texto. Aí eu prontamente fui procurar, né? Não sabia muito bem onde é que ficava, mas eu já havia lido e estudado até um pouco sobre esse texto. E prontamente eu fui procurar para saber onde é que ficava para ler. E eu senti realmente o desejo de ler esse texto, irmãos, para complementar justamente aquilo que Saulinho falou acerca desse texto de Atos, né? Os gentios, eles eram muito gratos, irmãos. Muito. Eles se sentiam na obrigação de agradecer a Deus. De agradecer, porque, irmãos, o Evangelho, ele foi um evangelho que não deveria ser pregado, pelo menos a princípio, a eles. E eu percebo no coração dessas pessoas uma gratidão muito grande. A gente vai ver nos textos seguintes, quando os apóstolos iam levar o evangelho, pregar a verdade da salvação. Muitas vezes os judeus não queriam receber, e ali eles saíam e tiravam sobre si as suas responsabilidades, pelo fato deles não quererem receber a palavra de salvação da verdade, né, do evangelho. Mas os gregos, eles recebiam, irmãos. Os gentios, eles recebiam, né? E eles recebiam com o coração aberto. É como se eles dissessem assim: eles não querem, oxe, eu quero. Se eles não querem, eu quero. Eu aceito essa palavra, eu creio nessa palavra.
E ali eles se alegravam. E eu creio, sabe, que existia um sentimento de gratidão no coração deles. E eles tinham que retribuir de alguma forma, né, aquilo que Deus tinha feito por eles. Eu creio que isso era o coração desse povo. E a gente consegue verificar isso no texto que Saulinho expôs muito bem, irmãos. E um texto que veio ao meu coração fica aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, quando Paulo fala da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. E a palavra do Senhor diz assim, eu só quero ler esse texto com vocês, e se vocês tiverem também desejo de comentar o texto, eu agradeceria, amém? Para aumentar o meu conhecimento. E diz assim, no versículo 1, capítulo 8, 2 Coríntios, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja que Deus fala aqui de graça. Aquela igreja era uma igreja graciosa. E ele está falando de oferta aqui, irmãos. Versículo 2 ele diz, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, com rogos, um clamor, eu preciso participar, eu preciso assistir os meus irmãos. Veja o desespero deles, meu Deus, meu Deus. Veja que graça de querer servir aos irmãos necessitados. E versículo 4 ele fala, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e de assistência dos santos, né? 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falha. Eu não tenho muito o que comentar, porque o texto por si só ele já fala tudo, né?